Paz do Senhor a todos. Estamos ao vivo com o objetivo de ministrar a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem o título Jesus, o Homem Perfeito. Aguardando o pessoal que está entrando. Bom dia a todos, um bom domingo. Estamos passando por dias um pouco difíceis, trabalhosos. Temos que estar reclusos, casa. E por esse motivo, por não podemos, até por precaução, por recomendação do governo, recomendação do Ministério da Saúde, estarmos em casa, não podemos estar nos nossos templos, não podemos estar como de costume, como seria hoje, um domingo, estarmos reunidos para aprender a Palavra de Deus na escola dominical. Então eu decidi, com autorização do meu pastor Salatiel, estar transmitindo essa lição ao vivo para que todos que estão em suas casas pudessem ter acesso. Eu sei que outras pessoas também estão fazendo o mesmo, mas cada um de nós fazendo a nossa parte, nós podemos cooperar para o todo. Quero agradecer a todos aí que estão entrando, meu pai eu estou vendo aqui, meu irmão, a Raquel, um abraço a todos, a paz do Senhor a todos. Então, é com muito temor a Deus que eu resolvi fazer, colocando um pouquinho daquilo que eu tenho estudado, para que vocês também possam, junto comigo, estarmos aprendendo aquilo que essa lição vai estar falando. Então, a lição de número 12 hoje, nós estamos praticamente terminando o trimestre, vai falar sobre Jesus, o homem perfeito. E eu já vou dando início aqui a essa lição para que o tempo seja usado de forma adequada. Então, o texto áureo da lição de hoje, ela está em Lucas capítulo 2, versículo 52, e diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, algo importante aqui já no texto áureo, esse versículo vem falar sobre como Jesus estava crescendo, Então, como ele nasceu, a gente vai depois trazer um ponto mais específico sobre isso, Jesus nasceu como homem, Como todo homem nasce de mulher, ele foi um bebê e assim foi crescendo, como todos nós. E nesse crescimento, primeiramente aqui eu quero pontuar, Jesus crescia em estatura, Jesus, ele nasceu como um bebezinho e foi crescendo até chegar à estatura de um homem, A Bíblia fala de varão perfeito, não só querendo dizer a estatura moral e espiritual de Jesus, mas a estatura física também, como um homem completo, Então Jesus crescia em estatura, mas ele também crescia em sabedoria, ele crescia em conhecimento, E ele foi aprendendo também, não só pelos homens, como toda criança aprendendo com a sua família, aprendendo com os seus professores, mas ele também foi crescendo em sabedoria e graça, Sabedoria pelo Espírito Santo, Que ia ali o auxiliando. E também Jesus crescia em graça, diante de Deus, ele crescia espiritualmente em graça.
e ele crescia também diante de Deus e diante dos homens. Então, uma lição para nós aqui já logo de início é que não adianta você crescer apenas diante dos homens, ser bem visto, ser bem quisto pelos homens, se você não cresce também diante de Deus. Você não... Tem até uma frase que ficou gravada para mim de uma pregação que eu ouvi uma vez, e o pregador dizia, se você quiser entrar, por exemplo, no Palácio do Planalto, e você chegar lá diante da portaria e dizer, eu conheço o presidente Bolsonaro, deixa eu entrar, eu preciso falar com ele, eu conheço o presidente. A pessoa vai olhar para você e falar, e daí que você conhece? Eu também conheço, todo mundo conhece o Bolsonaro. Agora, se eu chegar lá diante da portaria e eu falar, olha, eu quero falar com o presidente Bolsonaro, e eles ligarem para o presidente falar, não, manda o Sandro entrar porque eu conheço o Sandro. Aí aí as coisas mudam de figura, né? Então aí eu tenho entrada livre, porque o presidente me conhece. Então não adianta você conhecer simplesmente a Deus. Será que Deus também te conhece? Né? É óbvio que Deus é onisciente, Ele conhece a todas as pessoas. Eu estou dizendo no sentido de conhecer, de ter um relacionamento íntimo com Ele. Deus conhece você, Ele ouve a sua oração todos os dias, Ele conhece, né, você expõe para diante de Deus as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas angústias, o seu querer, né? Você tem exposto diante de Deus quem você é, né? Você tem buscado intimidade com o seu Deus. Então, crescer não só diante dos homens, mas crescer também diante de Deus. Outro ponto também é crescer diante de Deus, mas é importante para o crente também que ele precisa dar bom testemunho, né? Então, você é crente, você serve a Deus, mas diante dos homens, como anda a sua vida? É uma vida ilibada? É uma vida honesta? Uma vida digna? Né? Como temos vivido tanto diante de Deus como diante dos homens? A verdade prática dessa lição vai nos dizer: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Ou seja, Jesus Cristo, um bom dia aí ao Ezequiel, ao Joézer, né, na paz do Senhor. Jesus Cristo, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Tá? A natureza de Jesus, ela não... Há muitas pessoas confundindo aí, né? Jesus não é 50% homem, 50% Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Enquanto Jesus esteve na Terra, ele viveu a sua humanidade de forma plena, mas ele também nunca deixou de ser Deus. A gente vai estar explicando isso mais para frente também na lição. E aqui está dizendo que a sua humanidade e divindade não são aparentes, ou seja, ela não é só de aparência, não parece que ele era Deus, ou parece que ele era homem, né? Algumas pessoas podem negar tanto a divindade, ou quererem negar a divindade de Jesus, dizendo, não, ele era um homem muito bom, um homem muito inteligente e tudo mais, mas ele não era Deus, ou ele era um anjo, ou qualquer coisa do tipo que a gente ouve dizer por aí, né? Então, nega-se por aí a divindade de Jesus. Então, ela não é aparente. Ele era realmente 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Lá em Filipenses, a gente vai ver depois que fala que Jesus esvaziou-se a si mesmo, né? Ele negou-se a si mesmo, ele esvaziou-se da sua glória, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não esvaziou-se da sua divindade. E por outro lado, algumas pessoas dizem que Jesus ele não era totalmente homem, né? Ele fazia o que fazia porque ele era Deus, né? Até uma desculpa que as pessoas usam hoje, mas Jesus era Deus, né? Por isso que ele suportava todas as coisas. Mas, de certa forma, a gente vai ver também a humanidade de Jesus, ou como ele passou por todas as coisas sendo homem. Dito isso, a leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 40. Eu quero fazer essa leitura, se você tem sua Bíblia aí ao seu lado, você está com a revistinha, acompanhe a leitura. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 40 até o 52.
E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, dessa leitura, eu quero pontuar algumas coisas. É conhecida essa história de Jesus, né, que ele se perde dos seus pais e depois é encontrado no templo junto aos doutores, né? Mostra primeiro o interesse de Jesus já desde menino, né, em buscar o conhecimento. Ele estava no meio dos doutores, ele foi procurar o templo, né? E lá ele estava distraído, né, conversando com os doutores e até interrogando esses mesmos doutores da lei, né? E as pessoas se admiravam da inteligência e das respostas que ele dava, porque ele já, logo desde menino, já tinha graça de Deus para fazer isso. E é importante a gente ver a consciência que esse menino já tinha da missão que ele tinha, né? Que Deus já havia dado para ele. Jesus, ele responde para a sua mãe, né? Ela toda preocupada, e ele, às vezes, Jesus dá algumas respostas para Maria, e o modo como é escrito, às vezes, o modo como nós podemos interpretar, nós interpretamos de maneira errada e achamos até que ele está sendo um pouco grosseiro ou mal educado. E não é isso, né, que está acontecendo aqui, né? Ele responde para sua mãe assim no versículo 49: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, Jesus era considerado filho de José, né? Porque Maria era casada com José. Então, pela sociedade, ele era considerado o filho do carpinteiro. Porém, Jesus tinha plena consciência de que ele estava falando do seu Pai Celestial, né? Que ele já tinha essa missão de fazer a obra que Deus tinha dado para ele, né? Que era salvar o mundo através de sua própria vida. Então, Cristo responde para Maria, tentando trazer ela à consciência: olha, mãe, eu te respeito, mas eu tenho que fazer aquilo que Deus me enviou para fazer. E é isso que eu estou fazendo aqui no templo. Eu estou buscando, eu estou interrogando os doutores da lei, tanto para eu aprender, quanto para eu ministrar na vida deles também. Então, é importante a gente entender aqui, ó, o versículo... Aqui fala no versículo 50 que a Maria não compreendeu, né? E nem José compreendeu aquilo que Jesus estava falando, ainda não compreendiam, né? E... Só um minuto. Eu perdi o versículo aqui, já ver o que eu acho, calma aí. Versículo 51, e desceu com eles e foi para Nazaré. Então Jesus, após aquela resposta, ele desceu com Maria, ele foi obediente, desceu com ela e com José e voltaram para Nazaré. E fala aqui que ele
era-lhe sujeito, ou seja, Jesus era obediente a Maria, Jesus era obediente a José, Jesus não era um menino desobediente. Tanto é que, né, a gente vai ver que Jesus, ele foi um homem perfeito, né, como diz o título, ele foi uma pessoa perfeita, não só moralmente perfeita, mas espiritualmente perfeita. Ele não foi um homem que pecou, né, como nós, a Bíblia fala que todos nós pecamos. Jesus, ele foi um homem que viveu 100% homem, sofreu as nossas dores, sofreu todos os nossos desafios como homem, mas ele nunca pecou, ele nunca errou. Então, ele era, já desde criança, um menino obediente, obediente aos seus pais. Né? Houve esse contratempo dele se perder, né? E ele ficar no templo, né? Até é recomendável a gente ensinar os nossos filhos, né? Se perder do papai e da mamãe, né? Procura um ponto ali, fica ali, não sai dali. Porque fica mais fácil você encontrar uma criança que sai andando para todo lado chorando, às vezes fica mais difícil você encontrar essa criança, né? Principalmente acontece numa praia, por exemplo, num shopping, né? Fica quietinho no lugar que o papai e a mamãe vai te achar. Então Jesus ficou no templo, é o melhor lugar que ele tinha para ficar. Ficou ali conversando e discutindo com os doutores da lei. Vamos passar em frente. Então, o objetivo dessa lição é a gente falar, né, sobre a divindade de Jesus, sobre a sua humanidade e sobre a sua perfeição. Introdução da lição. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Então, na lição passada, nós falamos sobre a manifestação do anticristo, sobre o homem do pecado, né, que cremos nós já está às portas, né, que pelo tudo que nós temos visto hoje. Porém, não quero entrar em detalhes dessa parte, queremos falar sobre Jesus. Jesus, o verdadeiro Deus, o primeiro ponto da lição, né? Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, né? Como eu falei, né? Algumas pessoas, vou confessar que até eu mesmo, quando mais jovem, quando adolescente, eu não entendia direito e eu achava Jesus deve ser, né, meio homem, meio Deus, né? 50%, 50 para lá, 50 para cá. E não é assim. Depois eu descobri que eu estava errado, né? Com os professores, meus grandes professores na escola dominical ali no Areão, né? Eu aprendi, entre eles o meu pai, foi meu professor na escola dominical, né? Um abraço, pai. A gente aprendeu ali que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E a gente fica pensando, como assim 100% homem e 100% Deus? 200%, né? A gente fica meio perdido, a gente não entende. Porém, o que isso significa? Que Jesus, ele veio plenamente na natureza humana, né? Ele nasceu em carne, em osso, em sangue. Ele foi gerado no ventre de Maria. Como toda criança, né? Ele se formou o embrião, cresceu o corpinho, deu os 9 meses, nasceu, né? Num parto, como todo ser humano nasce, né? E estava ali um ser humaninho, né? Uma criancinha, né? E foi crescendo, né? Até atingir a estatura de adulto. Então ele era 100% homem, ele sangrava, ele chorava, ele sentia frio, ele sentia fome, né? A gente vai ver tudo isso. Porém, ele também era 100% Deus. Por quê? A gente vai ver aqui no primeiro ponto, né? Sua eternidade como Pai. Jesus, ele existe desde o princípio, né? Jesus, ele estava como Pai desde o princípio da criação, né? Criando juntamente com Deus todas as coisas. Então, ele era 100% homem, mas nele também habitava, né? Como diz a própria palavra de Deus, habitava nele toda a plenitude da divindade. Ele não, como que eu posso dizer, ele não abdicou, né, do trono, né? Ele não abdicou da sua divindade para se fazer homem, né? Ele veio 100% como homem e 100% como Deus. Ele não abandonou a sua divindade. A sua eternidade
com o Pai. Primeiro ponto aqui, o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Está lá Isaías 9, versículo 6, vai dar todos os títulos de Cristo, né? Príncipe da paz, e também Pai da eternidade, mostrando que ele é eterno, né? Antes de sua encarnação, ele estava com o Pai e no Pai criou todas as coisas. Eu quero ler, né? Se você tiver com a sua Bíblia, vamos abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. João, ele narra de uma forma muito bonita, né, muito poética, né, como se deu, né, todas essas coisas. Ele começa assim no versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Essa é a versão NVI. Eu vou abrir aqui também a versão Almeida para a gente, que é a mais conhecida, né? Provavelmente a Bíblia de vocês deve estar na Almeida. Então vamos lá. João, capítulo 1, versículo 1. Na versão mais conhecida, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o primeiro versículo aqui já vai nos dizer, né? Ele era o Verbo, ele era a palavra, né? A gente sabe que Deus criou todas as coisas através da sua palavra, né? Pelo poder da sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. E toda aquela narrativa de Gênesis capítulo 1, né? Então aqui está dizendo que Jesus era a palavra. E a palavra estava com Deus, né? Então Jesus estava com Deus. E o mais importante, né? O Verbo era Deus, a palavra era Deus, Jesus era Deus, né? Então desde o princípio Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Todas as coisas foram feitas por ele. Então tudo que você vê, tudo que existe, foi feita por Cristo e em Deus, né? E sem ele, né, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então nada disso seria possível sem Cristo. Então Cristo também, autor ou coautor da criação, juntamente com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, criando todas as coisas desde o princípio. Então, é o primeiro ponto. Jesus na eternidade, né, já estava com o Pai. Tá? Então, desde o princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um só. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, João 1,4, né? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Logo, ele tem vida em si mesmo, né? Aqui tem as referências, João 5,16, Hebreus 7,16. Sendo Deus de Deus, sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, Jesus Cristo, ele também tem, obviamente, os atributos da divindade, né? Quais são os atributos da divindade? Ele é imutável, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. É interessante a onipresença, que a gente, olhando humanamente, quando fala de onipresença, a gente imagina uma pessoa que esteja aqui, por exemplo, onde eu estou, aqui em Pindamonhangaba, ou esteja em Taubaté, esteja em São Paulo, esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, né? O interessante aqui é que tudo que existe, tudo que Deus criou, está em Deus, né? Nada do que existe, não existe nada que possa estar fora de Deus, né? Em Atos vai dizer que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então nós só podemos viver, nos mover e existir em Deus. Nada do que existe pode existir ou subsistir fora de Deus, né? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então, como todas as coisas estão em Deus, né? Então é por isso, né, também a onipresença dele em todos os lugares.
porque Ele é o Criador de todas as coisas e nada foge, né, do seu alcance, nada foge da sua vista, nada foge da sua presença. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e Ele também é onipotente. Então, Cristo, na sua plenitude divina, Ele também tem os atributos da divindade. Esvaziou-se, o ponto 3, esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, né, nós como crentes não negamos, né, a pureza e a virgindade de Maria, né? Nós não damos divindade a ela, né? Ela foi uma mulher santa, uma mulher de Deus, né? Mas não que ela tenha nenhum atributo de divindade. Essa é a diferença, né? Cristo, ele tinha em si todos os atributos da divindade. A sua mãe não, era uma mulher, como todas as mulheres, né? Porém uma mulher santa, uma mulher pura. O Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim da sua glória. Então, Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Vamos dar uma olhada em Filipenses para a gente ver o que está sendo dito. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus Cristo, na sua divindade, aqui fala que ele não considerou ser igual a Deus, primeiro ponto, né? Interessante para a gente aqui que a gente vai ver que Jesus Cristo, ele viveu de forma simples, né? Como homem. Jesus Cristo, ele nunca teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sempre se colocou de forma submissa com relação a Deus, né? E a gente vê que, por exemplo, né, quando se fala do motivo da queda de Satanás, né? Satanás, ele se ufanou em ser, né, como Deus. E a tentação no Jardim do Éden também, né? Ele tentou Eva, né? Ele tentou Adão ali, né? Falando, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus, né? E então é a tentação que todo homem tem de querer ser igual a Deus, né? E Jesus não teve em si esse desejo. Então, o primeiro ponto, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Ele esvaziou-se a si mesmo, ou seja, Jesus, ele se sujeitou a viver como homem, a nascer, a sentir frio, a sentir fome, a ter que andar, né? Jesus Cristo, como Deus, ele poderia estar em qualquer lugar, né, que ele quisesse, na hora que ele quisesse, mas como homem ele se sujeitou, né? Se ele tivesse que ir de Nazaré até Jerusalém, ele teria que andar, ele teria que cansar as suas pernas, sujar os seus pés no pó, né? Então, Jesus Cristo, ele se sujeitou a isso. Isso que significa ele se esvaziou, né? Não que ele negou a sua divindade, mas que ele se sujeitou a viver como homem e a se limitar, né, a carne, se limitar ao corpo humano. E como homem, né, e aí não, como se não se bastasse a isso, né, ele esvaziar-se da sua divindade, né, esvaziar-se da sua glória, né, se fazer como homem, se sujeitar a viver como um homem, com as suas limitações, ele ainda se sujeita, sendo obediente, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo mais uma vez, né, se tornando servo, né. Jesus Cristo, ele se fez como servo, né, servindo as pessoas, né. A gente vê aí até aquela famosa cerimônia que ele lava os pés dos discípulos, né, para mostrar a humildade, ensiná-los, né, como eles deveriam agir, né. Jesus Cristo, ele se humilha então, e como homem ele ainda vai mais além
ele vive para servir as outras pessoas, né? Ele não se colocou como o homem mais importante, ele não veio para ser, como imaginavam alguns judeus, né? O poderoso, o rei, né? Aquele cara que ia subjugar as pessoas, que ia viver nos palácios, não, né? A gente vê até um paralelo, né? A Bíblia tem muito disso, de mostrar os tipos de Cristo no Antigo Testamento. A gente vê a vida de Moisés, né? Moisés nasceu no palácio, ele era filho da filha de Faraó, mas lá em Hebreus vai falar que ele também esvaziou-se a si mesmo, né? Ele negou ser o filho da filha de Faraó para sofrer junto com o povo de Deus no deserto, né? Então é um paralelo que a Bíblia faz de Moisés com Jesus, né? Jesus, ele também negando-se a si mesmo e vindo em forma de homem, e como homem ainda servindo, né? Aos outros, né? Servindo ao seu povo. E ainda sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a Bíblia também fala que Jesus Cristo, né? A minha vida, ninguém me a toma, né? Mas eu voluntariamente a dou. Então ninguém tirou a vida de Jesus, Jesus voluntariamente se doou, né? Para morrer em nosso favor. Jesus, verdadeiro homem, o segundo ponto da lição, né? Agora a gente já viu Jesus como verdadeiro Deus na sua eternidade com o Pai, e agora a gente vai ver Jesus como homem, né? Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João, versículo 1, capítulo 1, versículo 18, vai nos dizer: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, né, que é Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus tornou Deus conhecido através de sua vida, né? Através de Deus se revelou através de Jesus Cristo, né? E ele já se achava junto com o Pai desde a eternidade. Mas não devemos supor que ele estivesse nativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, como diz Isaías 9:6, participou ativamente da criação do mundo, como a gente já viu. Então ele era o verbo da criação, né? Ele estava com Deus criando todas as coisas. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. E aqui está falando da primeira vinda de Cristo, né? Do nascimento virginal de Cristo, né? Também fala, obviamente, da segunda vinda, mas aqui o ponto principal é o nascimento de Cristo. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Por que o autor pegou um versículo de Gênesis e outro de Malaquias? Porque ele está falando das profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. Então ele pega a primeira referência em Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, e uma referência de Malaquias, que é o livro que fecha o Antigo Testamento, né? Mas entre Gênesis e Malaquias, né, há várias profecias acerca, né, da vinda de Cristo, do nascimento do Messias, né, principalmente o livro de Isaías, que é bastante utilizado no Novo Testamento, né, como referência, né, e cada coisa que Jesus fazia, né, ali o autor dos evangelhos vai dizer, né, principalmente Mateus, ele vai dizer, né, que era para o cumprimento da profecia, e ele indicava qual profecia estava sendo cumprida, tá? Então, a vinda de Jesus como homem foi profetizada durante todo o Antigo Testamento. Encarnado no Novo Testamento, ponto 3. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, né, porque a concepção de Jesus não foi como a nossa, né, onde o nosso pai com a nossa mãe, eles se unem, né, para que haja a concepção, né, não houve a conjunção carnal, vamos assim dizer, né, entre Maria e José. Na verdade, Cristo foi concebido de forma sobrenatural, né, como profecia dada a Maria, né, através do anjo, de que ela conceberia pelo Espírito Santo, né, e seria formado no seu ventre ali o Messias. Então, a concepção era sobrenatural, porém, né, toda a gestação de Maria foi uma gestação normal, né, 9 meses também. Ela sentiu dores, ela sentiu os incômodos da gestação,
né? Sentiu a dor de parto, Jesus nasceu, e Jesus, como criança, precisou ser amamentado, precisou ser cuidado, né? Como toda criança. No jardim da agonia, né? Que vai dizer, Jesus sentiu dores, incômodos, teve fome, teve sede, né? Lá em Mateus capítulo 4, que trata da tentação de Cristo, né? Jesus foi enviado ao deserto pelo Espírito Santo, e lá ele sentiu fome após 40 dias e 40 noites ali se consagrando, jejuando. Jesus sentiu fome, né? E no jardim da agonia experimentou profunda tristeza, ou seja, no jardim logo antes da crucificação, né? No Getsemane, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, né? Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Então, Jesus em nada era diferente de nós, né? Até porque Jesus precisava vir como homem, né? E como homem experimentar tudo aquilo que um homem experimenta. Porque o plano de Deus, né, para a nossa salvação passava por isso, né? Não adiantava nada se Jesus viesse como Deus ou como anjo, qualquer coisa do tipo, né? Ele precisava padecer junto conosco, sofrer junto conosco, sofrer as tentações e, como homem, não pecar, né? Não ceder às tentações para ser o varão perfeito, né? Há uma comparação, e a gente vai fazer aqui depois, entre Adão e Cristo, né? Cristo é até dito como o último Adão, né? Porque no primeiro Adão, né? Adão, lá de Gênesis, ele foi dado uma missão, né? Como pai, né, da humanidade. Adão foi dado a ele uma missão de guardar o jardim, né? De ser o guardador, né? Tanto da mulher como dos seus filhos, né? E ser um homem temente a Deus, ser um homem obediente a Deus, né? E Adão falhou, né? Adão não cuidou do jardim, deixou Eva exposta, né? Adão não se responsabilizou pelo que aconteceu, muito pelo contrário, né? A gente vê na narrativa de Gênesis, um jogando a culpa no outro, né? Adão culpa a mulher e culpa Deus, né? Que deu a mulher para ele. Eva culpa Adão e culpa a serpente, né? E por fim, a gente viu no que deu. Então, Adão falhou, né, em servir a Deus, Adão falhou em dar glória a Deus, Adão falhou em ser obediente, né, em ser fiel a Deus. Porém, aí vem Jesus Cristo, né, e por causa do pecado de Adão, né, todos nós nascemos com a semente do pecado, nós herdamos, né, de Adão essa semente do pecado e nascemos em corrupção, em pecado. Por isso que uma criança já desde pequeno você já vê ela muitas vezes mentindo, né, e fazendo algumas coisas que você sabe que é errado. Por quê? Porque ela já tem dentro dela a semente do pecado. Então, todo homem que nascia, ele já nascia debaixo do pecado, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E como todo homem nascia debaixo do pecado, não havia salvação para ninguém, né? Porque como que eu posso me salvar se eu já nasço em dívida, né, do pecado diante de Deus, né? Como que eu vou me justificar, né? E aí teve todo o sistema sacrificial, você sacrificava um cordeiro, sacrificava um boi, né? Mas a Bíblia vem falar que o sangue de boi e sangue de cordeiro também não servia, né? Apesar de ser um sangue de um inocente, esse sangue não era suficiente para cobrir os nossos pecados, né? Todos os nossos pecados. Então, era um sacrifício parcial, era algo que era apenas um simbolismo daquilo que deveria acontecer. E aí, quando vem Jesus, né, como o último Adão, ele vem como homem também, da mesma forma que o primeiro Adão, por isso não poderia ser diferente. Jesus vem plenamente como homem, ele sofre da mesma forma que Adão sofreu, e ele sofre as tentações da mesma forma. Eu não sei se você já fez isso, já teve a curiosidade de comparar a tentação lá em Gênesis, né, no capítulo 2, né, a serpente tentando Eva e tentando Adão, e a mesma serpente, né, o diabo agora, tentando Cristo no deserto, né? Você vai ver que há uma similaridade até nas indagações da serpente e nas indagações do diabo, né? O procedimento que ele usava para tentar, né?
e as respostas, né, de Jesus e as respostas de Eva e as respostas que Adão deram para a serpente, né? Você vê aí, se você tiver tempo, faça essa comparação para você ver. Então Jesus Cristo, ele vence a tentação no deserto, ele não peca, ele não cede à tentação do diabo, ele vence o diabo pelo poder da palavra de Deus, né? E para deixar bem pontuado, Jesus Cristo venceu a tentação no deserto por causa da palavra, né? Ele usou a palavra de Deus para vencer a tentação. Foi onde Adão e Eva exatamente falharam, né? Você vai ver lá que eles não tiveram firmes na palavra para vencer a tentação. Dito isso, né? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que significa que Jesus nasceu na plenitude dos tempos? Certa feita eu li um livro chamado A História da Igreja Cristã, né? Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, ele vale muito a pena. Ele conta toda a história da Igreja Cristã, desde Jesus Cristo, né? Desde da preparação ali para a vinda de Jesus Cristo, né? Até os dias atuais, né? Da Igreja, né? Passando pelo todo o período da Idade Média, né? Do Império Romano, do Império Católico, né? Até a Reforma Protestante, de lá para cá. Então, é um livro bem completo. E nesse livro, ele realmente, no começo do livro, ele já trata sobre essa plenitude dos tempos, né? Ele fala como que o mundo já estava preparado para que Jesus viesse, né? Com Israel, né? Aqui vai falar sobre as sinagogas espalhadas por todas as nações, né? A influência dos gregos, né? A influência da sabedoria, da filosofia grega, do idioma grego, né? Como é hoje o inglês, né? Importante no mundo, né? Naquela época o grego era muito importante, né? Todo mundo, se queria ter uma posição na sociedade, precisava conhecer o grego. A influência dos gregos e o Império Romano, porque como o Império Romano ele alcançava ali o seu apogeu, né? A sua extensão maior, né? Ele praticamente pegava 3 continentes, o Império Romano. E havia estradas, né? Os romanos eles eram muito bons em construir estradas. Então havia facilidade de se locomover pelo mundo, praticamente por todo o mundo civilizado, né? Naquela época por causa das suas estradas. Então Jesus, né? Deus escolheu esse momento para que Jesus viesse ao mundo, justamente no momento que havia, né? Toda essa facilidade no mundo, né? E ali nesse momento que Jesus nasce, né? Ali em Gálatas vai falar que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? A lei do Império Romano, para remir os que estavam debaixo da lei, né? Aqui a lei o Pentateuco, a lei de Deus, né? A fim de recebermos a adoção de filhos. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então, o Filho de Deus, que segundo a carne também é filho de Davi e Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele educação harmônica e perfeita tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, conforme Lucas 3:23. Importante aqui salientar também, né? Jesus Cristo esperou até os 30 anos para iniciar o seu ministério, né? Teve 30 anos se preparando para ele poder iniciar o seu ministério. A lição que fica para nós é que nós devemos nos preparar também, né, para exercermos o ministério. Tem muita gente aí, né, ouviu um pregador falando, Jesus Cristo se preparou 30 anos para exercer o ministério em 3 meses, né? Tem muita gente, em 3 anos, desculpa, em 3 anos. E muita gente querendo se preparar 3 anos para exercer um ministério de 30. Então, a Bíblia recomenda, né, até para a igreja, na hora de eleger os seus obreiros, né, não escolher os neófitos, né, ou seja, os novos na fé, né, deixar eles amadurecerem, né. Então, esse tempo de amadurecimento é necessário. O último tópico, né, Jesus, o homem perfeito. Então, a gente viu a divindade, a gente viu a humanidade e agora a gente vai ver a perfeição para a gente concluir e fechar essa lição, que também o nosso tempo já está chegando ao fim. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas.
E aqui é um ponto muito importante. Jesus Cristo, lá no deserto, ele foi tentado da seguinte forma: ele estava com fome, né? Depois de 40 dias ele sentiu fome, a Bíblia diz assim, e o diabo chega e fala: olha, se você é filho de Deus, né, transforme essas pedras em pães e coma e mate a sua fome, né? Jesus Cristo tinha a capacidade de fazer isso. Se Jesus quisesse, ele transformava qualquer coisa em pão e comeria. Só que ele não usou, né, do seu poder em benefício próprio, né? Jesus Cristo ele nunca usou do seu poder divino para suprir as suas carências humanas, né? Jesus Cristo ele nunca se teletransportou, né? Ele sempre caminhou, né? Apesar de que, né, nós vemos algumas maravilhas que Jesus operava, né? Jesus Cristo não usava do seu poder em benefício próprio, tá? Qual que é a lição que isso nos traz, né? Eu vejo muitas vezes nós mesmos, quando nós passamos por momentos difíceis, né? Nós queremos um milagre, né? Queremos que Deus venha intervir na nossa vida, que Deus faça um milagre, que mude a situação. E muitas vezes nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos viver o processo da dor, o processo, né, da dificuldade para que a gente possa crescer, né? Por isso que muitas vezes a gente ora e Deus não faz aquilo que a gente quer, né? A gente quer que a dor suma, que desapareça o problema, né? E Deus muitas vezes deixa a gente passar pelo deserto, passar pelo problema, para que a gente entenda que a gente é homem, que a gente é ser humano, que a gente é sujeito a essas coisas, né? A gente está passando por um momento difícil aí hoje no mundo, né? E né? É necessário que a gente passe por esse momento, que a gente enfrente, né? Essa situação, né? Porque nós estamos sujeitos a isso. Tudo isso que acontece é consequência do pecado, né? Todas as doenças, todas as pestilências, toda a maldade, né? Que acontece no mundo, nós estamos sujeitos a ela também por causa do pecado que o homem cometeu, né? Então a gente passa pela dor, a gente passa pela morte, porque nós somos homens, nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos a isso. Essa é a nossa porção. É óbvio que Deus também nos abençoa, Deus nos concede a sua graça, Deus nos alimenta com a sua palavra, Deus nos fortalece, né? O apóstolo Paulo fala, em todas as coisas Deus tem me fortalecido, né? Eu posso passar por todas as coisas porque Cristo me fortalece. Então ele passava por momentos de bonança, por momentos de fartura, mas ele também passava por momentos de dificuldade, ele passava por prisões, né? E Deus estava sempre o fortalecendo, e assim não é diferente conosco, né? Nós passamos por momentos de alegria, por momentos de tristeza, por momentos de euforia, por momentos de desânimo, por momentos de fartura e por momentos de dificuldades, mas em todas as coisas, né? Por momentos que nós estamos saudáveis e por épocas que nós ficamos doentes, mas em todas as coisas Deus tem nos fortalecido. Eu sempre gosto de contar o testemunho da minha mãe, né? Ela passou por duas situações, né, de câncer, né, nas duas mamas, né? E a minha expectativa, né, no começo era que houvesse um milagre, que Deus curasse, né? E do dia para a noite não houvesse mais tumor nenhum ali nela e ela tivesse curada. E eu me martirizei muito, briguei muito com Deus em oração, mas eu vim a entender que era necessário passar pelo processo e que o processo que ela passou e que nós todos passamos com ela serviu na nossa vida de experiência, serviu de maturidade, de crescimento. Então, Jesus Cristo ele também passou, né, pelas mesmas dores, pelos mesmos processos que nós passamos como seres humanos. Ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas dificuldades e Deus deu vitória. Deus deu vitória para minha mãe, né? Ele a curou, né? Nós cremos que Deus deu a cura para ela, apesar de que ela passou pelo tratamento completo, né? Isso significa que Deus usou as mãos dos médicos, Deus usou o tratamento para que ela fosse curada e restabelecida. Então nós vemos a mão de Deus em todas essas coisas também. Jesus, o último Adão, né? Eu já comentei um pouco sobre isso, né? Então ele venceu por nós todas as tentações, né? Ele venceu por nós tudo e triunfou no deserto e triunfou no Calvário. E no Calvário, sim, né? A grande vitória que nós tivemos.
O sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário. O que isso significa? Significa que ele tomou o nosso lugar. E isso é muito interessante, muito complexo também, né? Jesus, ele assumiu a minha culpa, ele assumiu o meu pecado, ele assumiu a minha posição. Então, todos os erros, todas as falhas que o Sandro cometeu e vai cometer, estavam sendo colocadas sobre Jesus. Jesus estava sendo culpado por causa dos erros que eu cometi, que você cometeu, que nós cometemos. E Jesus levou a nossa culpa ali, né? Ele não era culpado, ele era inocente, mas ele se fez culpado por nós, né? E ele morreu ali por nós na cruz do Calvário. E o interessante nisso tudo é que a virtude de Cristo, a perfeição de Cristo, a perfeição moral, a perfeição espiritual de Cristo foi acreditada a nós, que hoje recebemos Ele como nosso Salvador, né? E isso é o mais maravilhoso de tudo. Apesar de eu ser culpado, apesar de eu ser pecador, apesar de eu ser falho, né? Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele olha e vê a perfeição de Cristo em nossa vida. E não há mais sobre nós a culpa, não há sobre nós a condenação, porque Cristo levou sobre si, né? E nos deu de presente a sua perfeição, né? Então, por que nós somos considerados santos quando nós aceitamos a Cristo? Porque Deus olha para nós através do sacrifício de Cristo. Nós recebemos de Cristo esse presente, tá? Então, Jesus Cristo em tudo foi perfeito, espiritual e moral. Então, para concluir aqui, nosso tempo já está acabando, eu quero dizer uma coisa. Jesus Cristo, ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Qual a lição que a gente traz isso daí, dessa frase? Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo só pode ser nosso Salvador se Ele também for o nosso Senhor, tá? Então, ninguém pode dizer que Cristo é seu Salvador se primeiro ele não reconhecer Cristo como seu Senhor, Senhor em tudo na sua vida. Então, que Cristo possa continuar nos abençoando, Deus possa continuar nos abençoando nesses dias difíceis, que a gente possa passar por eles, né, louvando e engrandecendo o nome de Jesus, né, e que Ele continue sendo Senhor de nossas vidas em todos os aspectos, materiais, espirituais, morais, éticos, intelectuais, né, que Cristo seja Senhor em tudo, né, em nossa vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, dando um bom domingo, um bom almoço, né? Estamos aí reclusos em nossas casas, né? Mas aqui eu estou vendo a minha família, né? Que nós estamos juntos uns com os outros, né? Em espírito, em unidade, né? Os irmãos em Cristo também. Nós como igreja, de certa forma, distantes, mas unidos em espírito. Que Deus possa abençoar cada um de vocês grandemente em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês. Obrigado por passarem quase uma hora aí me ouvindo, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Eu vou estar agradecendo aqui, fazendo uma pequena oração e encerrando, tá? Que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa abençoar nossas vidas nesse dia, Senhor. Abençoa cada um que está aqui online comigo, aqueles que também não estão, Senhor. Abençoa o teu povo em todo o mundo, a passarmos por esse momento, Senhor, e obtemos vitória. Dá-nos a tua graça e bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E eu estou encerrando aqui. Um grande abraço a todos vocês.